Olá, professores. Eu sou o Luiz Gustavo e vou dar início à nossa apresentação. Essa é uma apresentação de trabalho de graduação 1 proposto pelo curso de Comércio Exterior da FATEC de Barueri. Meu grupo é formado por mim, pelo Gabriel Rosa, o Cleiton Pedro e o Matheus Pellegrino. Nós fomos orientados pela professora mestra Diana Marques dos Anjos e o tema do nosso trabalho é NCM, Interpretações e Divergências. Introdução. O trabalho tem como proposta identificar as dificuldades e deficiências na interpretação do NCM de determinados produtos, o que pode vir a causar problemas na sua importação. A problemática que levou à pesquisa é como as dificuldades na interpretação do NCM de determinados produtos podem trazer problemas para a importação. Diante deste problema, listamos como hipóteses para tais erros. A Receita Federal tem dificuldade em controlar as definições do NCM. Algumas empresas definem a NCM de acordo com o que mais seria vantajoso tributariamente. Existem lacunas que permitem que um mesmo produto possa ter duas ou mais nomenclaturas diferentes. O que nos levou a escolher esse tema veio de um dos autores do nosso trabalho, o qual trabalha em uma empresa que está enfrentando um processo por causa da divergência no NCM de seu produto. Desta forma, será apresentado o caso no qual a empresa utilizava um determinado NCM para a importação de um produto farmacêutico. Porém, foi descoberto que um concorrente utilizava para o mesmo produto um NCM diferente, que tem uma incidência menor de imposto e que desta forma dava uma vantagem competitiva para a empresa concorrente. Para respondermos essa problemática, nós temos alguns objetivos específicos que são os seguintes: verificar a história, surgimento e como funciona a NCM, regras e conceitos. Analisar como o sistema Syscomex auxilia o enquadramento fiscal nos processos de importação. Apresentar os erros com NCM mais comuns e suas sanções. Apresentar um caso de NCM com interpretações diferentes. Como metodologia, será realizada uma pesquisa exploratória e bibliográfica para explicar o que é NCM e a evolução do mecanismo de classificação fiscal. A partir dessas informações, usando o mesmo método, identificar as dificuldades em realizar enquadramento fiscal. Para exemplificar o cenário, realizaremos um estudo de caso com entrevistas e pesquisa documental para entender o que pode ter levado a ocorrer o erro de classificação apresentado no caso e outros que possam existir. O trabalho será dividido em 3 partes, sendo a primeira referente à origem e história do NCM, bem como mostrar o seu uso correto. A segunda será para mostrar as consequências do uso incorreto do NCM. E a terceira, apresentaremos um estudo de caso sobre um questionamento feito à Receita Federal, realizado pela empresa IV-LTDA, que faz parte do ramo odontológico, quanto à classificação fiscal de uma mercadoria. Boa noite, eu sou o Gabriel e eu vou falar um pouco sobre a NCM, o que é e como funciona. Mas para falar da NCM, primeiramente eu vou falar sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, o SH. O SH é um método internacional de classificação de mercadorias baseado em uma estrutura de códigos e respectivas descrições. Nomenclatura compreende 21 seções, que vai desde animais vivos até obras de artes, composta por 96 capítulos, além das notas de seções, de capítulo e de subposição. Os capítulos, por sua vez, são divididos em posições e subposições, atribuindo-se códigos numéricos a cada um dos desdobramentos citados. As regras gerais nós vamos falar um pouco mais à frente, e tem as notas explicativas do Sistema Harmonizado, o NEST, que fornecem esclarecimentos e interpretam o Sistema Harmonizado, estabelecendo detalhadamente o alcance e conteúdo da nomenclatura. Agora vamos falar um pouco sobre a NCM. A NCM foi adotada pelos países membros do Mercosul em 1995, usando como base com os mesmos objetivos do Sistema Harmonizado. É composta por 8 dígitos, sendo 6 primeiros provenientes do SH e os 2 últimos correspondentes a desdobramentos específicos atribuídos no âmbito do Mercosul. Esses dígitos permitem que sejam atendidas as especificidades dos produtos, tais como origem, matéria constitutiva e aplicação. A NCM tem como principal objetivo a perfeita indicação da mercadoria
com o propósito de se realizar o enquadramento tributário correto do imposto de importação. Eu vou falar agora sobre as regras gerais do sistema harmonizado, que a NCM usa de base para classificar seus produtos. Regra número 1. Os títulos das seções, capítulos e subcapítulos têm apenas valor indicativo. Irá prevalecer os textos das posições e das notas de seções de capítulo. Peguei como exemplo a NCM 6212, que apesar do capítulo 62 tratar de vestuários e acessórios exceto malha, na posição 6212 há artigos de malha. Regra 2A. Para produtos incompletos ou inacabados, deve-se apresentar no estado em que se encontra as características essenciais do artigo completo ou acabado. Nesse exemplo é uma barra de impacto de para-choque, que para aplicação em veículos caminhões pesados, que é como ele será acabado. Regra B. Artigos misturados são classificados de acordo com o produto mais importante, ou seja, o que caracteriza o produto final. No caso, eu coloquei o suco de laranja com adoçante, que o que caracteriza o produto é o suco de laranja, então vai ser classificado de tal forma. No caso, é a NCM 2009. Regra 3A. A posição mais específica sempre irá prevalecer sobre a posição mais genérica. Exemplo, processador de computador. Nesse caso, o processador vai ser classificado como processador, pois é a posição mais específica e o computador sendo assim a mais genérica. Regra B. Para produtos misturados, obras compostas por matérias diferentes, classificam-se de acordo com a matéria ou característica que lhe seja essencial, podendo ser pela natureza, quantidade, peso ou valor dos componentes. Aí eu coloquei 3 exemplos. No primeiro exemplo vai ser classificado pelo critério de natureza. No segundo exemplo vai ser classificado individualmente, pois você consegue mensurar o peso, o valor de cada item separadamente. E no último, que é um kit de cortar cabelo, vai ser classificado pelo item de maior valor. Regra 4. Os produtos que não possam ser classificados de acordo com as regras acima, classificam-se na posição de produtos semelhantes. Regra 5. Os estojos geralmente são classificados como os artigos principais, desde que sejam feitos especialmente para o produto. Possuem uma duração semelhante, função de transporte e proteção e não pode ser essencial em relação ao conjunto. Por exemplo, o estojo para binóculos, que vai ser classificado como binóculos, instrumentos musicais, que é a mesma coisa, e porta-joias. E regra 6. Para a classificação, o que irá prevalecer é o texto das subposições e das notas de subposição, sendo que só podem ser comparadas subposições do mesmo nível. E aqui no último slide temos a regra geral complementar, que são os últimos 2 dígitos. Olá, meu nome é Matheus e eu vou dar continuidade à apresentação falando sobre o Siscomex. Segundo a Receita Federal Brasileira, o Siscomex é o Sistema Integrado de Comércio Exterior e é um instrumento administrativo que integra as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior. Ele foi implementado na década de 1990 e ele auxilia no controle administrativo, operacional, tributário e financeiro. Desde sua implementação, o Siscomex vem auxiliando bastante todos os importadores e também os profissionais da Receita Federal responsáveis pela fiscalização e a liberação alfandegária, pois ele é um mecanismo que unifica todas as informações de todos os documentos em um só portal. Além disso, ele fornece maior agilidade para a conferência documental, parametrizando as cargas em canais automaticamente e direcionando para uma conferência documental ou física por parte do fiscal. Além disso, contribui para as estatísticas do comércio exterior, pois ele contém informações pontuais que possibilitam medir o andamento das operações de importação e de exportação. Ele também é um instrumento de informações para todos os profissionais, que podem consultar a tabela de NCM, consultar, por exemplo, a necessidade ou não de ter uma LI para seus processos, ou atualizações de taxas de câmbio, entre outras informações consultáveis. Além disso, também possui um Mantra, que é um sistema que realiza o controle de todas as cargas em trânsito pelo território aduaneiro, possibilitando o importador de saber aonde está e em que momento de liberação alfandegária está a sua carga. Boa noite, eu sou o Cleiton e vou falar sobre os problemas mais comuns na utilização da NCM que nós encontramos. O primeiro deles é a informação incorreta de NCM ou ausência na BR, no conhecimento de embarque, o que pode gerar uma multa no valor de R$ 5.000 para a empresa.
Já o NCM incorreto na licença de importação e descrição incorreta pode causar multa de 15% sobre o valor da mercadoria, mais 1% por causa da classificação incorreta. Ainda conforme o portal SAGE, se caso houver a necessidade de fazer uma nova LI após o embarque, a multa pode variar entre R$ 2.500 e R$ 5.000, se a empresa não informar o erro. Também existem casos em que a mercadoria fica retida na alfândega ou até mesmo pode ser devolvida ao seu país de origem. Classificação tendenciosa. Esse problema acontece porque algumas empresas tentam classificar tendenciosamente suas mercadorias para obter as alíquotas mais baixas e escapar do regime de substituição tributária, obtendo um custo menor para sua mercadoria e assim conseguindo oferecer um preço menor para o mercado. Este procedimento, além de ilegal, implica em riscos na operação como multa e atrasos na logística. Se comprovado o ato doloso ou má-fé da operação, além da aplicação da multa, terá que ser feita uma retificação da declaração de importação com as informações corretas. Em operações que dependem de anuência prévia, ou seja, uma licença de importação, essa retificação implica em uma nova LI, sujeitando-se a penalidade de até 30% sobre o valor aduaneiro. Problemas na interpretação da NCM. Neste caso, as complicações estão principalmente ligadas às alíquotas de tributos incidentes na comercialização e circulação do produto, como o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, o Imposto de Importação, o II, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Deste modo, o importador terá problemas para efetuar a importação ou se enquadra como canal vermelho. A empresa é autuada e precisa pagar uma multa, além de ser intimada a recolher toda a diferença da tributação acumulada por anos. O produto acaba ficando sobrecarregado de impostos, o que torna o produto do concorrente mais atrativo para o mercado. Como evitar os erros? No site da Receita Federal é possível obter informações e documentos como notas de seção, notas de capítulo, pareceres da Organização Mundial das Aduanas, notas explicativas do Sistema Harmonizado, soluções de consultas que já foram divulgadas. Estes documentos certamente irão ajudar as empresas a não utilizarem de maneira equivocada o NCM. Outros fatores que são importantes para que os erros sejam minimizados é que a pessoa responsável pelo cadastro da NCM saiba as especificações do produto, tais como qual a utilidade do item, sua destinação final e o material do qual é feito. Possuir conhecimento mercadológico sobre a mercadoria, bem como suas características, composição, montagem, dentre outras informações. E também revisar constantemente todos os códigos NCM utilizados na operação. Matheus novamente, e vou falar sobre o estudo de caso levantado pelo nosso grupo, que fala sobre uma empresa com o nome fictício IVLTDA, que trabalha no ramo odontológico e vende materiais para dentistas e também laboratórios. O caso em questão se refere ao mesmo produto que aparece na imagem para vocês. São blocos de cerâmica utilizados para fazer o molde dos dentes, que futuramente serão utilizados em próteses dentárias. A empresa utilizava para este produto a NCM 9021-2900, que se enquadra como um produto farmacêutico e tem a descrição de artigos e aparelhos de prótese dentária, segundo o portal Siscomex. Em um determinado momento, ela descobriu que a concorrente utilizava uma NCM diferente, a 3006-4012, para um produto com as mesmas definições que o seu. E a descrição dessa NCM era cimentos e outros produtos para obturação dentária. A questão é que a NCM utilizada pela concorrente tinha uma incidência menor de impostos. Enquanto a utilizada por ela tinha 16% de imposto de importação, a da concorrente tinha apenas 2%. Portanto, o importador realizou uma consulta junto à Receita Federal para solicitar o emprego da NCM utilizada pela concorrente. E a resposta da Receita foi negativa, explicando que o produto não apresenta as características essenciais dos artigos acabados em questão, ou seja, por conta dos formatos que ele apresenta no momento da importação, em formato de cubo ou cilindro. Além disso, a Receita também solicitou o emprego de uma nova NCM, a 7020-0010, que informa características mais genéricas, com a descrição outras obras de vidro, segundo o portal Siscomex. Essa decisão descontentou o importador,
que agora terá que pagar mais impostos ainda que sua primeira NCM, com 18% de imposto de importação e 15% de imposto sobre produtos industrializados, imposto esse que antigamente era zerado na sua primeira NCM. Além disso, a NCM indicada pela Receita não tem a vigência da Anvisa, por não se caracterizar por um produto médico ou farmacêutico. A empresa, então, realizou uma ação judicial para rever essa decisão da Receita Federal. E, enquanto não obteve a resposta, eles utilizavam a NCM imposta pela Receita Federal após a consulta e também realizavam a LI, juntamente com a Anvisa, com a NCM antiga, para que ficassem respaldados em caso de algum questionamento. Após um tempo, o Tribunal Regional Federal decidiu em primeira instância que a empresa pode voltar a utilizar a NCM antiga para todos os documentos e assim voltar a ter a vigência da Anvisa até a segunda ordem, até a decisão final. A partir de então, o valor referente à diferença entre as alíquotas é depositado judicialmente até a decisão final. Se caso for positiva para a empresa, ela pode recuperar todo o dinheiro depositado referente a essa diferença de alíquotas. Este é o cronograma com as atividades que pretendemos realizar no próximo semestre para o TG2 e assim conclusão desse projeto. Estas são as referências bibliográficas que utilizamos nesse trabalho. Gostaríamos de destacar a utilização do livro do Piselli, Classificação Fiscal de Mercadoria, que nos serviu de apoio para muitas das ideias utilizadas neste trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos.